Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, você pode comunicar o que você quiser. Agora, as suas palavras são sementes. Elas vão cair numa terra e elas vão florescer. E você obrigatoriamente vai ter que colher desse fruto. Olá, Flecha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o Pode Comunicar, podcast que ativa o seu conteúdo. E eu estou dando sequência na série Comunique com Sabedoria. Gente, eu li e reli o livro de Provérbios, mas agora só olhando para os versículos que falam sobre sabedoria, que falam sobre o poder da língua, que é a fala, a boca. A gente comunica verbalmente aquilo que a gente é. Tudo que a gente faz gera uma impressão nas pessoas, deixa uma marca nossa nas pessoas. E as pessoas começam a nos ler com base naquilo que falamos e fazemos. E o livro de Provérbios tem 112 versículos que eu selecionei que falam exatamente sobre isso. E esses versículos são a base dessa série Comunique com Sabedoria. No episódio de hoje, que é o segundo da série, se você não assistiu da semana passada, volta lá no Spotify ou no meu canal no YouTube e assista, porque é muito importante você entender. No episódio passado eu falei sobre a diferença entre o justo e o perverso, o sábio e o tolo. O livro de Provérbios está o tempo inteiro separando as pessoas nesses dois grupos. E é importante você saber quem são essas pessoas, o que elas fazem, qual é o destino delas e o que Deus acha de cada uma delas. Tudo isso está no primeiro episódio. E hoje eu vou entrar na parte dos conselhos. Eu separei 4 versículos para esse episódio. 4 versículos que falam sobre conselhos. E preste atenção. Fala assim, Daniel, mas conselho é comunicação? Óbvio que é comunicação. Porque o conselho você vai falar para alguém, você pode até escrever, né? Você escreve, mas de qualquer forma você está comunicando uma mensagem no conselho. Você está dando uma orientação. Em alguns momentos da vida, a gente pode tomar decisões que a gente não tomaria se tivesse tudo bem, se nós estivéssemos centrados, concentrados. Conselhos de sabedoria são dados por pessoas sábias, que independentemente do momento pelo qual estão passando, elas conseguem dar a palavra certa. À medida que você se alimentar da palavra, se alimentar de bons conselhos, você começa a se tornar uma pessoa sábia. E aí você começa a naturalmente indicar o caminho certo para as pessoas. Apesar de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade que você esteja passando, você vai conseguir entregar uma palavra de sabedoria, um conselho certo para quem está precisando te ouvir. E eu trouxe 4 versículos aqui. Eu vou ler em 2 versões, na NVT e na Bíblia King James, para que a gente tenha uma compreensão melhor do que Salomão está querendo nos dizer. Tá? O livro de Provérbios foi escrito há mais de 3.000 anos. E até hoje, ninguém conseguiu desmentir o que está lá. São conselhos que servem para todos os dias da nossa vida. E eu trouxe aqui com detalhes para que você comece a aplicar hoje, comece a fazer a diferença e comece a ajudar muitas pessoas que estão à sua volta. O primeiro conselho, o primeiro versículo que eu quero trazer aqui nesse episódio sobre conselhos, ele está no capítulo 12, versículo 26. Lembrando que eu selecionei 112 versículos e aí fui pegando e distribuindo nos episódios. Nós teremos bastante episódios sobre comunicar com sabedoria, tá? E o primeiro é esse, Provérbios 12, 26. Diz, o justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminham. Essa é na NVT. Na Bíblia King James atualizada, está escrito assim, o homem honesto é um bom guia para os seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. Começa a refletir. Pensa agora nas pessoas que estão à sua volta, no trabalho, na escola, na rua ou até mesmo na igreja. Tenta identificar quem é o justo e quem é o perverso. Quem é o homem honesto, quem é o ímpio. O homem honesto é um bom guia para seus amigos. Se alguém em determinado momento virou e falou para você, vamos fazer isso, não tem problema não, é rapidinho, mas no fundo era algo ruim, essa pessoa não está sendo um bom guia, ela está desencaminhando. Então é uma pessoa perversa, segundo a Bíblia.
Não segundo o que eu acho que eu estou falando. Estou falando segundo o livro da sabedoria, o livro de Provérbios. O justo dá bons conselhos a seus amigos. Você começa a separar as pessoas e começa a se examinar. É fundamental, essa série aqui é para você se examinar e aprender o que você tem que colocar em prática e o que você nunca mais pode fazer. Então, se você quer ser uma pessoa justa, se você quer ser uma pessoa sábia, você precisa dar bons conselhos. Você pode pensar um monte de coisa, mas entre pensar e falar, você precisa filtrar. É isso que torna uma pessoa sábia. Porque pensamento ruim, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas é só o perverso que fala o mau pensamento. O justo, ele pensa antes de falar e ele entrega um conselho bom. Um conselho que vai apontar uma direção e não descaminhar um amigo. Não induzir ao erro, como está na versão da King James. O segundo versículo que eu quero trazer para você está no capítulo 13, versículo 2. E na NVT ele diz assim: com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Olha na King James como é que está. Do fruto da boca, do que fala, do que comunica, do fruto da boca, o ser humano se alimentará do bem. A forma de escrever especificamente aqui nesse versículo é muito diferente, né? A tradução é muito diferente. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição. Do fruto da boca, o ser humano se alimentará bem. Eu gosto sempre de trazer duas versões, em geralmente eu uso a NVT e a King James atualizada, porque as traduções, elas unidas, elas nos ajudam a entender melhor o que o autor quis nos dizer. E aqui é muito claro, do fruto da boca, o homem se alimentará do bem. O que você está falando? O que as pessoas à sua volta estão falando? São coisas boas? Porque se falar coisa má, vai comer um alimento mau. O que a gente planta, a gente colhe. Agora, se você fala, se você comunica palavras boas, doces, suaves, palavras de encorajamento, palavras de direção certa, você vai se alimentar do bem. Você vai colher o bem. Continuidade do versículo. Diz, mas os desleais têm fome de violência, na NVT, e na King James está. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. Ou seja, o ímpio, o impuro, o insensato, ele está sempre buscando as coisas cruéis, a violência, sempre buscando o que é mal. Quem busca isso, encontra. Quem planta isso, colhe. Mas, quando você decide plantar certo, plantar com sabedoria, plantar com fé, plantar com bons modos, plantar a mensagem certa, você vai colher dias de felicidade, dias de alegria, dias de descanso, dias em que você vai se orgulhar da sua caminhada. E dias que você vai poder falar, caramba, eu encontrei o caminho. Graças a Deus, eu estou no caminho certo. Tudo isso começa com uma decisão sua. Você precisa decidir estar no lugar certo, plantar certo, fazer o certo, falar e comunicar o que é certo. Terceiro versículo de hoje do nosso episódio sobre conselhos está em Provérbios 13, 13. Na NVT, diz assim: quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem é que despreza o bom conselho? O insensato. Aquela pessoa ruim. Aquela pessoa que não quer aprender. Aquela pessoa orgulhosa que acha que já sabe tudo e não precisa de ninguém. Ela despreza o bom conselho. Nisso vai viver dificuldade. Na NVT diz, quem zomba... Na Bíblia King James atualizada diz, quem zomba da palavra, e aqui a palavra está com caixa alta, o que nos indica que está falando da palavra de Deus. Quem zomba da palavra pagará caro por isso. Na palavra tem bons conselhos. Eu estou trazendo para vocês aqui 112 versículos de Provérbios ao longo dessa série que são bons conselhos. Quem olha para um conselho desse e fala, isso aí não funciona não, isso aí é papo de crente, está zombando da palavra, vai encontrar dificuldade, vai pagar caro por isso. Mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado.
Na NVT, quem respeita o mandamento será bem-sucedido. Gente, aqui está falando dos princípios. Está falando de plantar e colher. Pode falar mal dos outros? Não pode. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser da sua vida. E essa aqui é a grande graça do Evangelho. Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, você pode comunicar o que você quiser. Agora, as suas palavras são sementes. Elas vão cair numa terra e elas vão florescer. E você obrigatoriamente vai ter que colher desse fruto. Se as suas palavras forem boas, o que você vai colher serão coisas boas, os seus resultados serão bons. Agora, se as suas palavras forem palavras de ódio, palavras de mal, palavras de inveja, palavras de orgulho, o fruto disso vai ser terrível. No primeiro episódio eu falei sobre o destino dos ímpios, dos insensatos. Eles fogem até quando não tem ninguém perseguindo. Eles estão sempre preocupados, estão sempre tramando o mal e vão estar sempre colhendo o mal. Então, aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. Se você tem uma preocupação com o seu futuro, se você tem uma preocupação com a sua mensagem, com o seu propósito de vida, se você quer alcançar vidas, transformar pessoas com o que você sabe, com o seu testemunho, com o seu ministério, você precisa seguir os mandamentos, obedecer os mandamentos que estão na Bíblia, no livro da sabedoria eterna, porque você será regiamente recompensado. Cumpre o mandamento, Deus cumpre a promessa. E aí tudo funciona bem. Nosso último versículo do episódio de hoje está em Provérbios 15, 22. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Essa foi a NVT e eu vou ler agora a King James. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Muito legal que a King James fala bons planos. Bons planos podem fracassar se não tiver alguém para aconselhar corretamente. Bons planos, uma boa ideia. Daniel, eu tive uma ideia maravilhosa. Vou criar um canal no YouTube sobre isso, um perfil no Instagram sobre aquilo. Bons planos. Mas você se aconselhou para saber se tem que fazer exatamente dessa forma? Se realmente é no YouTube, se realmente é no Instagram? Tem gente que quer começar a produzir em todas as redes ao mesmo tempo. Eu posso te falar que isso é difícil. Eu produzo conteúdo todo dia e é muito difícil. Se eu não tivesse a ajuda de uma equipe, eu não conseguiria dar conta de produzir tanto. Então, às vezes, o nosso bom plano de entregar uma mensagem na internet, ele tem que começar em uma única rede. Aí, com o tempo, você vai estruturando, se acostumou com a rotina, você acrescenta outra. Eu te dou esse conselho. Você tem um bom plano, você quer entregar a sua mensagem, você quer organizar o seu conteúdo, o meu conselho é, comece por uma rede. Escolha uma. No meu livro, Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores, eu falo exatamente sobre as características das redes e o que você tem que buscar em cada uma delas. Fazer tudo ao mesmo tempo vai te trazer muita dificuldade, mas quando você começa ali do pouco, fazendo, avançando, logo você vai pegando o jeito. Pessoas vão se aproximando de você e ajudando a você produzir o seu conteúdo. Se a sua mensagem for boa, muitas pessoas vão querer estar com você. Eu, por exemplo, tenho a facilidade de escrever roteiro. Hoje eu tenho a facilidade de falar em público. Mas eu não consigo filmar e falar. Mas eu consigo pessoas que querem filmar enquanto eu estou aqui, que vão fotografar enquanto eu estou aqui. Pessoas que acreditam. Eu fiz uma série um tempo atrás, tem 2 anos na verdade, chama É Possível. Eu fiz aquela série toda do meu bolso. E eu juntei pessoas que estavam dispostas a editar, a filmar, a fazer foto dos bastidores para mim, porque elas acreditavam na mensagem. Então eu não precisei abrir o cofre. Eu contei com pessoas que uniram o propósito delas ao meu para poder fazer. Então você pode fazer o mesmo na sua vida. Vá se cercando de pessoas que querem construir algo semelhante ao que você está construindo e um vai ajudar o outro. Eu estou feliz porque eu tenho alguém para filmar e essa pessoa está feliz porque ela está filmando algo que ela acredita. Entende? Essa é a matemática do propósito. Tudo isso está no meu livro, Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores, tá? Então vamos lá, estamos chegando ao final.
Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Tudo que eu faço na minha vida, eu busco conselho do meu pai, dos meus irmãos, de pessoas que me amam, de pessoas que entendem daquilo que eu estou querendo fazer. Tive uma ideia de uma série, tive uma ideia de um livro. Eu acho que eu vou fazer um filme dessa forma. Eu busco conselho. O que você acha? Tem uma coisa que eu sei que existe, mas eu não consigo entender, porque é pura falta de sabedoria. A pessoa fala, eu tive uma ideia aqui, eu não vou falar para ninguém. A pessoa não tem nem medo que alguém roube a ideia. Que ela fala, eu vou fazer sem precisar de ajuda. Ela acha que ela vai ser melhor se ela fizer tudo sem ajuda. Mas isso é um pensamento insensato, de alguém tolo. Você precisa buscar conselhos, porque diz aqui no livro da sabedoria, onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Não é que os planos ruins, os planos péssimos que iam fracassar de qualquer jeito. Não, os bons planos fracassam se não tem conselho. E buscar conselho, como eu já falei no episódio passado, é um sinal de humildade. Deus se alegra quando nós temos um coração humilde que reconhece que nós não somos suficientes para fazer pelas nossas próprias forças e vamos lá e pedimos conselho, dica, a orientação de alguém. Tá bom, gente? Esse foi o nosso segundo episódio da série Comunique com Sabedoria. A gente começou a falar sobre os conselhos. Te dei 4 versículos que te ajudam a entender melhor a importância de você buscar conselhos e de você saber aconselhar as pessoas. Você pode ser talvez a pessoa que vai ser procurada para dar uma orientação. Mas como você vai dar uma orientação se você não sabe o que dizer? Como é que você aprende o que tem que dizer? Te dou uma dica, começa a ler o livro de Provérbios. Pega um livro que tem a ver com o que você está fazendo. Um livro de comunicação, um livro de como gravar vídeo, um livro de como pregar. Ou então assiste um curso. Aliás, o meu curso, Grave Seu Vídeo do Zero, está no ar. Se você quer começar a gravar vídeo, começar a entregar uma mensagem, começar a fazer diferença na vida das pessoas, mas tem medo, vergonha, acha, o que os outros vão pensar? Eu não sei como fazer, eu não sei o que falar. Vai lá, o link está na minha bio, se inscreve no curso Grave Seu Vídeo do Zero. Tem aula de roteiro, tem aula de oratória para você aprender a falar bem. Eu te ensino a gravar e editar pelo celular. E a publicar, fazer legenda e fazer frases de impacto. É um pacotão por um preço irrisório que vai te dar força para dar o primeiro passo e seguir adiante. É uma forma também de você estar se aconselhando, porque ali você tem orientação, você tem instrução para poder entregar a sua mensagem. Quero te agradecer pela sua audiência, agradecer por você ter ficado até aqui. Aliás, você que chegou até no finalzinho, deixa um comentário para mim. Daniel, eu vi até o final. Daniel, cheguei até aqui. Eu quero saber quem chegou até o final desse vídeo. Eu vou ficar muito feliz de poder lá e te responder e te agradecer por você ter ficado até aqui, tá bom? A gente se vê na próxima semana com mais um episódio do Pode Comunicar, que está entregando essa série Comunique com Sabedoria. Te vejo em breve e desejo saúde e paz.